Graça e paz, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui ministrando nosso culto pelas redes sociais. Agradecer a você que abre a porta da sua casa, que é o seu aparelho. E noite que quero convidar você a estar cultuando a nosso Deus justamente conosco. A hora orar ao Senhor, quero convidar você a estar orando ao Pai, a estar Deus está colocando Deus pedindo que o Senhor abençoe, purifique o nome dele através das nossas vidas. Quero chamar o Felipe Almeida, está orando ao Senhor, chamar os irmãos de louvor, a Laís, para já ficarem aqui à frente, louvando ao Senhor, dando o nome do nosso Deus. Eu convido você a cantar conosco, a louvar a Deus, nossos meninos. Meu Deus e Pai, em tua presença, temos louvar a teu santo nome, Pai, porque nós temos a oportunidade de estarmos em tua presença, Senhor, transmitindo via internet, ó Pai, pelas redes sociais. Louvamos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, porque mesmo em meio a essa situação em que nós estamos vivendo, a tua palavra não deixa de ser pregada, Senhor. Nós louvamos o seu nome por isso, ó Pai. Pegamos esse culto com tuas mãos, ó Pai. Pegamos irmãos que estão assistindo essa pregação, esse culto, e essa palavra de hoje possa estar encontrando, ó Pai, corações, ó Pai, férteis, ó Pai, do outro lado, que a Tua palavra venha estar falando com cada vida que estará ouvindo a Tua palavra nessa noite, Deus. Em nome de Jesus que nós choramos, pegamos, ó Pai, tudo que estará sendo feito aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvar o Senhor. Amém. Saudamos os amados com a paz do Senhor. Muito bom mais uma vez estarmos aqui adorando ao Senhor juntamente com os queridos mesmo de casa, né? Vamos estar louvando o Salmos Hinos 389, Brilho Celeste. Amém. Por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois que isso é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não onde ocultar, pois que isso é luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando, passos avante,
para a mansão, mais e mais perto ao Mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Aleluia. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Todos os inimigos cairão diante do nosso Senhor. Um Deus justo, um Deus poderoso. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, oh, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. sabe por quê? Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Aleluia. Existe um rio que flui do teu grande amor. E somos gratos ao Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu
Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Adora o Senhor. Existe um rio, Senhor. Ele flui do céu. Que flui do teu grande amor. Águas que curam, que trono. Águas que curam, Que limpam por onde ele passar. por onde o rio Passar. Tudo vai transformar. Ele leva a vida do próprio Pois Deus. leva a vida do próprio Deus. E esse rio, ele está aqui. Esse rio está Espírito Santo de Deus, neste lugar. adore Ele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Ele é a nossa fonte de água viva. O nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tu és a fonte de vida, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Diga mais uma vez, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero ir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte de água viva. Tu és a
fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és a fonte, Tu és fonte de águas vivas, Tu és o Senhor, Tu és o nosso Salvador. Cremos em Ti confiamos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, agora em sua casa. Abra a sua Bíblia em Romanos, do capítulo 8, nós estaremos lendo do verso 31 ao verso 39, Romanos 8, verso 31 ao verso 39, é o texto da nossa meditação da noite de hoje. Romanos 8, 31 ao 39, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, porque nós podemos, ó Deus, ter acesso à tua palavra. Graças te damos, porque ainda podemos cultuar a ti. Graças te damos, porque tu és tão grande, mas vela, se preocupa, cuida de nós. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos, em nome de Jesus, assim como o Senhor já falou conosco através das ministrações dos louvores, o Senhor continue nos falar agora por meio da ministração da tua palavra. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, ele é como se fosse algo com o objetivo de apresentar para nós que Deus nos levará à redenção final. Esse capítulo trata disso. Esse é o objetivo. Se nós pudéssemos resumir todo esse capítulo 8 de Romanos em um versículo bíblico de qualquer outro livro, teríamos usar Filipenses 1,6. O Paulo diz ali que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que esse texto, esse capítulo 8 de Romanos inteiro fala para nós. Vejam só, Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo escreve assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nós colocarmos esse versículo lá no final, se nós trocássemos e colocássemos esse versículo lá no final do capítulo 8, parecia até que o apóstolo Paulo está concluindo o capítulo com esse versículo aqui. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 8 de Romanos, no versículo 5 ao versículo 7, aqui Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos inclina a cogitar as coisas de Deus. Paulo diz
que nenhuma condenação há. Porque o Espírito Santo atua em nossas vidas, nos levando a querer fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É fato, o homem natural ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. A conversão fará com que você, meu querido, mude a sua forma de viver, porque agora o Espírito Santo domina a sua vida e o Espírito Santo leva você a se inclinar para as coisas de Deus e não mais para as coisas da carne. Romanos 8, verso 8 e 9, Paulo vai dizer aqui ainda que é o Espírito Santo que nos ajuda a vencer a carne e o pecado. Em Romanos 8, 16 e 17, Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Romanos 8, 26, a palavra vai nos dizer ainda que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A expressão ela é belíssima. A palavra inexprimíveis dá a ideia de que não existe nenhuma palavra na língua humana que possa descrever a ação do Espírito Santo ao interceder por nós. Logo, quando nós estamos lendo esse capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, o que se tem de certeza é que esse plano de redenção, esse plano de salvação, esse plano ele se cumprirá no povo de Deus, se cumprirá na vida do crente, se cumprirá na sua vida, meu amado. Nesses últimos versículos, nós vamos estar meditando nessa hora, a palavra de Deus nos apresenta aqui algumas verdades acerca desse plano eterno de redenção. A primeira verdade que esse texto nos mostra acerca desse plano eterno de redenção é que é um plano invencível. A palavra diz assim para nós, Romanos 8, 31 e 32, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está escrevendo esse texto para falar crente, gente que nasceu de novo, gente que se converteu, pessoas que realmente tiveram uma experiência com Jesus. Paulo está falando de gente que não há mais condenação para ela. Pessoas que o Espírito Santo leva a se inclinar para as coisas de Deus. Gente que o Espírito Santo ajuda a vencer a carne e o pecado. Pessoas que o Espírito Santo testifica com o seu próprio Espírito de que elas são filhas de Deus. Gente pelas quais o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. É desse povo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Gente que nasceu de novo. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz, já aqui nesse versículo 31, é: quem será contra nós? Aqui é uma expressão que Paulo coloca, porque o natural é que se questione mesmo a nossa segurança. Os homens podem questionar a nossa segurança. As pessoas ao nosso redor podem questionar a nossa segurança, podem questionar a nossa segurança em Cristo, podem duvidar da nossa salvação, podem nos chamar de arrogantes, podem nos chamar de orgulhosos. Mas Paulo vai argumentar aqui essa questão da segurança. Vejam vocês, Paulo argumenta da seguinte forma: o que diremos, pois, à vista destas coisas? Romanos 8, 31, na parte A. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são estas que o apóstolo Paulo está trazendo à memória aqui, quando ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Volta um pouquinho a sua Bíblia aqui, ainda em Romanos 8, a partir do verso 28. O Paulo escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão chamou, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É dessas coisas que Paulo está falando, quando ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O fato de que Deus conheceu de antemão. O fato de que Deus chamou segundo um propósito já definido. E o fato de Deus amado e justificado, isso rumo à nossa glorificação. É disso que Paulo está falando quando ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E aí vem, então, uma questão que, para nós, é de sobremodo importante. Quando Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vejam vocês, se Deus chamou com um propósito, se Deus chamou, Deus justificou, e Deus chamou, justificou com um propósito da glorificação eterna, essas pessoas, quem pode ser contra essa gente? Quem pode ser contra essas pessoas? Quem pode ser contra esse povo? O que Paulo propõe aqui é que esse plano de Deus para a vida daquelas pessoas que ele veio salvar e que ele vai salvar é invencível. É um plano que não pode ser detido. É um plano que não pode cair por terra. Porque é Deus. Porque Deus propôs isso. Porque Deus determinou que assim seria. Porque é Deus que está no controle. Portanto, não há temor. Portanto, não há dúvida. Não há arrogância alguma em você afirmar que você está seguro nas mãos de Jesus, que você está seguro nas mãos de Deus. Não há da sua parte nenhum tipo de arrogância se realmente você já teve uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Mas notem, os irmãos, nós lemos esse texto quando Paulo disse: Deus é por nós, como está contra nós. Se Deus for, qual seria a realidade? Nesse momento, eu preciso colocar uma questão aqui bem interessante para que se pense. Casa, sentado no seu sofá, cadeira. Porque se você ainda não teve uma experiência com Jesus, você não pode, de maneira alguma, ler esse versículo para você. Deus é por nós, quem será contra nós? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você não está nas mãos de Jesus. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Pode fazer isso hoje. Pode entregar sua vida a Jesus ainda hoje. Ainda hoje você pode ler esse versículo para você mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Paulo usa mais um argumento aqui no versículo 32. Quando Paulo vai usar a seguinte expressão: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O argumento do apóstolo Paulo aqui, com relação à nossa segurança em Cristo, a nossa proteção em Cristo, o fato desse plano ser invencível, esse plano ser indetível, é o fato de que Deus fez a parte mais difícil. Entregou o seu filho por nós. Deus não poupou o seu filho amado, enviou até nós e permitiu que ele fosse até a cruz e morresse por você e por mim, para que nós pudéssemos ser salvos. Essa é a parte mais difícil. E Deus fez a parte mais difícil. Ora, se Deus fez a parte mais difícil, Ele não fará a parte mais fácil? E a parte mais fácil está na parte B do verso 32, quando Paulo escreve assim: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Cabe-nos aqui algumas questões para se pensar. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Mas o que será daquele homem e daquela mulher? Deus não for por ele. Aquele homem e aquela mulher que será julgado por Deus, não pela justiça de Cristo, mas por sua própria justiça. Deus não é por você. Vai acontecer com para você noite. Noite que a palavra de Deus entra na sua casa. O Senhor, nesta noite, quer falar ao seu coração que você está passando por um período muito arriscado da sua vida e que você precisa tomar uma posição diante de Jesus para que você possa dizer de forma definitiva: Deus é por nós, quem será contra nós? Em segundo lugar, aqui a segunda verdade que o apóstolo Paulo escreve para nós nesse texto de Romanos 8, a partir do verso 31, é que o plano de Deus ele é inquestionável. A palavra de Deus vai dizer assim para nós, Romanos capítulo 8, a partir do verso 33, o texto diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O apóstolo Paulo faz duas perguntas nesses dois versículos, bem interessantes. Porque esse povo, por quem Deus é, esse povo, e aquele que se levanta contra ele já está condenado, já está perdido. Esse povo que Jesus salvou, por isso não há condenação para ele. Esse povo que o Espírito Santo leva a cogitar das coisas de Deus. Esse povo que o Espírito Santo ajuda a vencer a carne e o pecado. Esse povo que o Espírito Santo testifica com o Espírito dele mesmo, que são filhos de Deus. Essa gente que nasceu de novo e que o Espírito Santo intercede por ele, ou com gemido, povo que diz que se Deus é por ele, quem será contra ele? Porque Deus é por ele. O povo é o povo que Deus justifica. E a palavra e a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui, quem tentará a acusação? Notem que agora o apóstolo Paulo troca a expressão nós por eleitos. Lá no capítulo 8, verso 31, Paulo diz: Deus é por nós, quem será contra nós? Quando chega aqui no verso 33, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Para demonstrar que este povo é um povo que pertence. Um povo que pertence a Deus. Porque Deus tem um povo. E aqui, essa pergunta, ela é muito importante, porque em toda a Escritura, o povo de Deus é chamado de povo eleito. Povo eleito. Povo da eleição, povo que Deus escolheu. Isso aparece em praticamente todos os livros da Escritura Sagrada. Mas não há acusação, mas ninguém tentará acusação contra este povo, não é porque não existam motivos para acusar esse povo. Existem motivos, sim. Existem muitos motivos para nos acusarem, irmão. Vejam vocês, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A palavra de Deus diz assim para nós, a partir do versículo 10, Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí você pode colocar para mim o seguinte: eu sou crente, sou bom. Eu quero colocar para você e que existem motivos de sobra para as pessoas nos acusarem. Romanos capítulo 3, verso 23, a palavra diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então as razões para nos acusarem ainda existem. Estão aí. Mas não intentarão acusação contra você, meu irmão, para mim, que é Deus que nos justifica.
Percebe como isso é diferente? A nossa justificação vem dele. É algo externo. Acontece fora de nós. Ele nos justifica por sua graça. Romanos capítulo 3, verso 24 diz isso. Justificados gratuitamente por sua graça. Por isso, nós estamos seguros quanto à acusação. Há uma diferença aqui entre essa questão da justificação e da santificação. A justificação ela acontece fora de nós. Cristo fez por nós. Deus nos justifica por sua graça. A santificação acontece em nós, através da ação do Espírito Santo. Agora vejam vocês. Nós somos justificados porque Deus nos justificou através de Cristo na cruz. Implica em se dizer que não há em você e não há em mim nada que justifique a nossa salvação, nada que nos leve a pensar que nós merecemos ser salvos. Não há, o mérito não é nosso, Deus não nos justificou a nós porque nós somos bons, Deus não justificou a nós porque nós merecemos essa justificação. A justificação não depende de nós. É por isso que a acusação contra nós não se sustenta, porque se dependesse de nós, estaríamos condenados, mas a nossa justiça vem de Jesus. Ele é justo. Ele é santo. Ele é bom. Então, para que alguma acusação pese contra você e contra mim, é preciso que a justiça de Cristo seja desfeita, e isso não pode acontecer. Jesus, o justo, pagou o preço pelo seu pecado e pelo meu pecado. Por isso que Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, é o Senhor quem o justifica. E aí fica uma pergunta muito importante para você e para mim. Aquele que ainda não entregou a vida para Jesus. Quem justifica? Como será o trato dessas pessoas que relutam em entregar a vida para Jesus, em aceitar essa justificação que foi feita na cruz, em se render a esse sacrifício de salvação? O fato é que eu e você, crentes em Cristo Jesus, somos justificados porque Cristo é bom, porque Ele morreu por nós, porque Ele é justo. Nós somos pessoas que não merecem a salvação. Então, quando nós dizemos, quando nós afirmamos, estamos seguros em Cristo, não é um ato de arrogância, porque a nossa segurança é em Cristo por causa de Cristo. Não é em nós, nem por causa de nós mesmos. Aquele que fecha essa graça, está se expondo a ser julgado segundo ou por sua própria justiça. O julgamento não é se você é melhor do que eu. O julgamento é se você é melhor do que Jesus. E Jesus é o padrão de justiça. É o padrão de santidade. É essa questão que eu quero que você compreenda nesta noite, meu amado. Você que já tem a Jesus como Senhor e Salvador, não deixe o inimigo tente colocar na sua mente sentimento de medo, pavor. A palavra diz, Deus é quem justifica os seus eleitos. Você, meu amado, ainda não entregou sua vida a Jesus. Faça isso. Você corre um grande perigo. A segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz é no versículo 34, e a pergunta é, quem nos condenará? Essa colocação de quem nos condenará, assim como o fato da acusação, também existem sim muitos motivos para que nós sejamos condenados. Coloquei aqui os textos de Romanos capítulo 3, existem outros, mas os homens têm motivos para nos condenar. Quem nunca falhou aqui, quem nunca errou, quem nunca magoou alguém, quem nunca machucou outra pessoa, quem nunca feriu, seja com palavras, seja com atitudes. Os homens têm sim razões para nos condenar, motivos para nos condenar.
Os anjos têm motivo para nos condenar. Os demônios têm motivo para nos condenar, porque em algumas vezes nas nossas vidas nós agimos como cúmplices dos demônios. É pesada essa palavra, mas é verdadeira. A palavra de Deus vai dizer para nós aqui que ninguém pode nos condenar. Paulo vai dizer por que ninguém pode nos condenar. Ele dá 4 razões pelas quais nós não podemos ser condenados. A primeira razão que o apóstolo Paulo dá, pela qual um homem que entrega a sua vida a Jesus não pode ser condenado, é que Jesus morreu por esse homem. A palavra diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 34, vai dizer assim, é Cristo quem morreu. Cristo morreu por você. Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Cristo deu a sua vida na cruz. Ele satisfez a justiça de Deus. É por isso que a condenação que estava sobre nós foi colocada sobre ele. O juízo que viria sobre nós foi julgado nele. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo pagou o preço na cruz por nós. Por isso não há condenação. Segunda razão é que ele ressuscitou. Paulo diz aqui. É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou? Essa colocação da ressurreição de Cristo aqui nesse contexto é fundamental. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai como paga pelo pecado do povo de Deus. Jesus, está lá em Mateus 1, 20 e 21, veio ao mundo para salvar o povo dos pecados deles. Logo, Jesus, para que os pecados fossem retirados, fossem pagos, fossem julgados, ele foi para a cruz. Deu a morte, aleluia! E essa vitória de Cristo sobre a morte é uma prova de que Deus aceitou o seu sacrifício. O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, então ele venceu na cruz, por isso ressuscitou. Há ainda uma terceira razão pela qual nós não podemos ser condenados. A primeira é que Cristo morreu, a segunda é que Cristo ressuscitou, e a terceira é que ele está sentado à direita de Deus. Terceira razão. Reina gloriosamente, poderosamente, maravilhosamente. E a última e quarta razão que o apóstolo Paulo vai dar, pela qual nós não podemos ser condenados, é que ele intercede. Como sumo sacerdote eterno, como sumo sacerdote perfeito, como sumo sacerdote por toda a eternidade, ele intercede pelo povo que ele comprou na cruz. Aleluia! Mas você percebe que nada depende de nós, que tudo depende de Cristo. Percebe que o mérito não é nosso, que o mérito é de Cristo. Você percebe que Jesus Cristo é quem deve ser louvado por causa da nossa salvação. Jesus deve ser glorificado por causa da nossa salvação. O mérito é dele, a honra é dele. Toda a glória, toda a honra sejam dados a Jesus, nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu preciso desafiar você nesta noite. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, as 4 razões pelas quais nós não podemos ser condenados, não cabe para você. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa se render a Jesus. Precisa recebê-lo como único e suficiente Salvador para que essas 4 razões aqui sejam realidades na sua vida. Jesus já é uma realidade na sua vida. Você já pode dizer que Jesus morreu. Você já pode dizer que ele ressuscitou, está à direita do Pai e que por você ele intercede lá na eternidade. Já pode falar. Irá seguro isso. A terceira verdade acerca do plano de salvação, do plano de redenção de Deus, Paulo menciona aqui nesses versículos, esse plano é infalível. A partir do verso 35, Paulo vai dizer assim, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano de Deus era o plano de adquirir um povo para ele mesmo. Esse povo ele adquiriu por meio de Cristo na cruz. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 5, 9, a revelação vai dizer o seguinte: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar o selo, porque fostes morto e comprastes para Deus o que procede de toda língua, tribo, povo e nação. Jesus comprou um povo para Deus, com o seu próprio sangue naquela cruz. Então Paulo vai colocar uma frase muito interessante, também em forma de pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Esse povo contra quem as acusações não podem se firmar. Quem tentará acusação contra esse povo? Jesus justificou na cruz. Um povo contra quem nenhuma condenação pode ser imposta? Não pode, porque Jesus morreu por esse povo, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está à direita do Pai, porque Jesus intercede por esse povo, então não há acusação contra esse povo. É por isso que Paulo diz no verso 1 desse capítulo 8, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então aqui, o apóstolo Paulo começa a apresentar duas listas de problemas que nós enfrentaremos e teremos e temos, mas que isso não pode nos separar do amor de Deus. Paulo vai a extremos aqui. Primeira lista trata de problemas físicos, questões desse mundo. Paulo vai dizer aqui no verso 35 ao verso 37, Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus será a tribulação, a angústia. Tribulação é aperto, é a ideia aqui de um peso colocado sobre o seu peito, a ponto de você não conseguir respirar. É essa a imagem da tribulação. E a angústia está muito ligada à tribulação, porque a angústia, ela é aquela sensação de aperto causado pelo sufoco imposto pelo mundo a nós. Essa lista aqui nos é apresentada como se fossem gladiadores em uma arena, para nos enfrentar, para nos desafiar, para tentar nos destruir. Paulo vai dizer que a angústia e a tribulação, esses dois primeiros gladiadores já estão derrotados, eles não podem nos separar do amor de Deus. E Paulo vai continuar aqui: a perseguição é um outro gladiador, é um outro adversário terrível. A perseguição é a oposição do mundo contra Deus. O mundo odeia o povo de Deus porque odeia Deus primeiro. O ódio contra você, crente, não é o ódio contra você, crente, porque você é um crente mequetrefe, não é isso. É um ódio contra você, crente, só porque você é crente. Você é servo de Deus, você é servo de Jesus. Esse ódio não é contra você. Esse ódio é contra Jesus. O ódio contra o Evangelho é um ódio contra Cristo. Essa perseguição, ela sempre existiu e sempre existirá. E aqui Paulo vai usar duas expressões que demonstram algo muito duro e uma realidade muito triste na vida do povo de Deus durante toda a história. Vai dizer assim: fome ou a nudez. Essas duas expressões juntas indicam a vida de alguém que não chegou a uma pobreza tal que não tem o básico, trivial. O sinônimo, a palavra usada para se referir a esses dois termos seria pitocheia, que trata da pobreza de alguém que não tem o básico, o mínimo, o trivial. Mas esse gladiador que também não pode nos separar do amor de Deus.
A fome e a nudez não podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Não pode. Não pode. Paulo vai dizer no versículo 36 que por amor de Cristo somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa expressão aqui mostra que o povo de Deus é um povo que está sujeito às intempéries do mundo, às lutas do mundo, perseguições do mundo. Isso faz da teologia da prosperidade, da confissão positiva, da teologia coach, coisas tão danosas, tão maléficas, tão ruins. Que a luta, a perseguição virá. Gladiadores se levantarão contra nós. A palavra de Deus diz para nós que eles são suficientes, capazes de nos separar do amor. A segunda lista que o apóstolo Paulo vai nos mostrar agora fala de circunstâncias da vida, e Paulo vai usar deste mundo, também do mundo vindouro. A partir do verso 38, vai dizer assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo apresenta para nós algumas coisas pode tentar nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso. Vai falar da vida, das atrações, das tentações, mas ora, esse povo é um povo santo, leva a cogitar das coisas de Deus, que ajuda a vencer a carne e o pecado, testifica com o seu espírito de que é filho de Deus. Esse povo não pode ser vencido por essas coisas da vida, nem a morte, com os seus pavores e seu terror, pode nos afastar do amor de Deus. A morte não é o fim para o crente. Principados, que é uma referência aos poderes humanos, poderes aqui da terra, as autoridades terrenas pelas quais devemos orar, pelas quais devemos clamar, mas que de vez em quando eles se levantam contra o povo de Deus, contra o próprio Deus, mas esses homens também não podem nos separar do amor de Deus. Ele vai tratar aqui dos principados, das potestades, a ideia aqui dos demônios. Os demônios não têm o poder de tirar você das mãos de Deus, de tirar você das mãos de Cristo. Eles não têm esse poder. Nada que tenha sido criado poderá nos separar do amor de Deus. É isso que Paulo diz aqui no versículo 8, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 39, ele diz que qualquer outra criatura não poderá nos separar do amor de Deus. Nada que tenha sido criado por Deus poderá nos separar desse amor. E aí Paulo vai concluir que esse amor de Deus está em Cristo Jesus. Fecha, flui essa expressão. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor de Deus foi revelado o fato Deus ele te ama. Estaria hoje no inferno. Mas é fato que esse amor que salva, esse amor que sustenta, esse amor que liberta, esse amor que joga por terra as acusações e as condenações, esse amor está em Cristo. Deus ama a sua criação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Amor para a salvação. Amor leva a vencer o pecado e a carne. O amor que faz com que o Espírito Santo desceda por nós. O amor que nos ajuda a vencer os gladiadores da vida e também a vencer os problemas das circunstâncias presentes e do porvir. Esse amor é revelado a nós por causa de Cristo. Quero nessa hora convidar você a baixar sua cabeça.
E eu quero dizer para você, meu irmão em Cristo Jesus, que você está seguro em Deus. Que você está seguro em Cristo. Mas eu quero dizer para você que ainda não teve essa experiência com Jesus, que você precisa desse Jesus. Você precisa desse amor. Você precisa dessa segurança. Entregue a sua vida para Jesus. Então você poderá cantar, poderá falar de forma plena. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou quem os condenará? Porque Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Deus, por tua palavra. Louvores, ministro, pelas vidas que ouvem esta palavra nesse dia. Graças te damos, ó Deus, porque sabemos que a porta é estreita, que o caminho é estreito, que lutas existem, que lutas virão. Mas nós te louvamos porque nós estamos seguros em Ti, guardados em Ti, protegidos em Ti, e nós te louvamos porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, em Ti nós vivemos, em Ti nós existimos e em Ti nós somos salvos. Louvado seja Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os meninos, já louvando o Senhor com o nosso hino. Em seguida, Felipe Cu estará orando, estará encerrando o nosso culto. Amém, irmãos. Faz uma palavra maravilhosa, né, neste domingo. Mais um domingo que podemos estar com os irmãos mediante as redes sociais, o YouTube. Nós vamos cantar nesta noite: nada nos separará do amor de Cristo. E nos separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Diga nada. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada pode nos separar deste amor. O amor de Deus, o amor soberano. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há por vir poderá nos separar do amor de Deus. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem nem coisas do presente, nem do
porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer Nada poderá nos separar do amor de Deus. Poderá nos separar Do amor de Deus que está Jesus Cristo, nosso que está em Jesus Cristo. diga nada, nada Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. que está em Jesus Cristo. Nada, nada Nada poderá nos separar. nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, Nosso Senhor que está em Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos por mais um dia que podemos estar adorando ao Senhor, mais um dia que podemos estar engrandecendo o Seu nome. Mesmo em nossos lares neste domingo, mesmo reunidos em nossos lares, nós continuamos sendo igreja do Senhor. Nós continuamos sendo o corpo de Cristo. Sentimos saudade de estar reunidos em comunidade, mas nós cremos que em breve o Senhor permitirá que nós possamos fazer isso. Porque o Senhor é um Deus grande e nós cremos que nada pode nos separar deste amor. Por isso nós somos gratos, Senhor, por dar esta oportunidade de estarmos adorando ao Teu nome, reunidos em família, reunidos em nossos lares, proclamando o Teu nome, porque nós somos igreja viva do Senhor. Nada poderá nos separar deste amor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final do nosso culto esta noite. Eu quero agradecer a você que nos assiste, você que nos concedeu o privilégio de estar conosco durante esses momentos. Agradecer os meninos do Ministério de Louvor que nos apoiaram. E eu quero que você receba a bênção nessa hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o Israel do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.